gosta muito de falar sobre os 5 ministérios, né, profeta? Sim. Compartilha com a gente aquilo que está no seu coração a respeito dos 5 ministérios e como essa aplicação deve ser na prática ou como Deus te revelou a respeito disso. Isso é um tema muito relevante para a igreja, apesar de todas as mudanças que acontecem, como agora há pouco o apóstolo Zamudi falou, né? É um tempo novo, né? Mas o que de novo nós precisamos enquanto igreja, enquanto essa geração que está sendo levantada por Deus, o que de novo nós precisamos trazer? Nós precisamos compreender o seguinte fato: fundamentos não se mexem. Os fundamentos, né, eles precisam, são os alicerces ao qual a geração passada e a nova geração vai construir. É claro que a metodologia do Espírito Santo, a liberdade que o Espírito Santo tem, a cada geração é nova, é diferente, né? Nós vamos olhar hoje, até mesmo diante de todo esse cenário pós-pandemia, como é que a igreja deve se mover? É claro que a igreja e esse projeto, esse trabalho da Unidade Rio, esse podcast aqui, ele é fundamental para alcançar pessoas dentro desse entendimento, né? Como é que a igreja deve se mover hoje? A igreja hoje ela tem ferramentas, as mídias, né? Tudo isso é uma grande ferramenta para que o evangelho ele possa percorrer. Agora, dentro dos 5 ministérios existe o fundamento de que o próprio Senhor estabeleceu cada ministério, cada ofício ministerial. Os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, essa estrutura de governo ao qual a igreja ela precisa reconhecer e caminhar, essa estrutura ela vai fazer com que a igreja ela não se corrompa diante de novidades ao qual nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes vai vir muitas novidades, e qual dessas novidades nós, enquanto ministros, e a gente crê que nesse tempo uma geração poderosa está levantando, que é uma profecia, uma palavra sendo cumprida, que a geração seguinte seria uma geração poderosa, nossa geração seria uma geração poderosa. E aqui está a geração poderosa. Amém. E nós precisamos entender como isso agora vai fluir, como isso vai acontecer e funcionar. Né? Então, nós precisamos entender isso, dentro deste novo, dessa perspectiva, como é que os novos apóstolos, novos profetas, pastores, evangelistas e mestres, eles devem continuar levando o evangelho. Que eu acho interessante, né, que Efésios 4:11 ele vai falar, né, que é tudo para edificação da igreja, né? Mas quando você está falando de a nossa mente, ela tem que estar atenta para o que está vindo, né? Eu lembrei logo de Romanos 12, que vai falar da renovação da nossa mente. E aí a renovação da nossa mente não é para entender simplesmente o mundo, como o mundo se comporta, mas sim como o Espírito quer atuar no mundo através desse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, o apóstolo está falando da questão das tecnologias que a gente teve que aprender, né? Não só ele que fala que é do século passado e tal, mas nós você também é do século passado, né? Deixa quieto. Eu sou a geração poderosa. Vamos tirar nosso cartão de identidade. Mas aí a questão não só das tecnologias, mas também a questão do tempo realmente que nós estamos vivendo como tribo de Issacar, que conhecia as estações e os tempos, a gente possa perceber as estações e os tempos que nós estamos vivendo como gerações, né? Qual é o tempo? A dificuldade de se expressar, a dificuldade de se comunicar com o mundo, a dificuldade de evangelizar, a dificuldade ou o desafio que você tem de alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. Porque a gente está vivendo um tempo de polarização, mas ao mesmo tempo, na mesma época, é um tempo de globalização. Então é um mundo polarizado, mas é um mundo que conversa um lado com... Ou seja, você aqui conversa com quem está no Japão, no Oriente Médio, na Ásia. Você tem acesso, mas são pessoas com ideias completamente diferentes às vezes, mas que a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos para entender o tempo, a estação e como que a gente, através do Espírito, consegue alcançar essas pessoas, seja ela através dos 5 ministérios, seja ela através do ofício que você vai executar, mas uma forma que você consiga cumprir aquilo para qual Deus tem te chamado a fazer, né? Pegando o gancho do que o Felipe está falando sobre
está falando basicamente sobre a diversidade dos dons, né? E a multiforme graça de Deus. A gente comunica para muitas igrejas aqui, para muitos líderes. A gente sabe que existem igrejas que não aceitam, por exemplo, a posição apostólica, né, nas suas instâncias de governo. Então, não aceita, não entendem muito bem o que seria talvez apresentar alguém como um profeta, né? E eles... Apesar de que o pastor Ricardo é profeta, pastor, mestre, evangelista. Não, e certamente o apóstolo é pastor também, é mestre. Então, assim, a questão é como, numa pluralidade de ideias, a gente consegue apresentar para os nossos jovens hoje como é na prática, como é a aplicação disso, dos 5 ministérios, daquilo que a palavra apresenta há alguns anos atrás, né, para aplicação hoje. Existe alguma evolução da atividade, se eu posso dizer, da função? Existe alguma adaptação para o novo tempo? É exatamente como foi dito e como vivia naquela época? Vocês poderiam, talvez, falar um pouquinho sobre isso? Eu creio que a evolução é contínua, é parte da renovação, mas os fundamentos não mudam. O fundamento não muda. E o Senhor falou que Ele é fundamento, que Ele é a pedra principal e cada um tem que olhar como sobreedifica. Cada geração tem que ter aquele cuidado de como sobreedifica sobre o fundamento que Ele constituiu. E os ministérios são as constituições de Ele. Ele mesmo constitui os 5 ministérios. E, então, não podemos mudar os fundamentos, senão edificar em cima. Nessa edificação vem, então, aquela transformação, aquela renovação para hoje poder falar a nossas as gerações presentes, a nosso tempo presente. Então, todos precisamos dos ministérios para levar-nos desde o nascimento até a maduridade, porque ninguém pode amadurecer por si mesmo. Então, todos nós precisamos disso, não? Precisamos de um evangelista que nos traz a salvação, precisamos de um pastor que traz consolidação à nossa vida, precisamos de mestres que trazem formação, precisamos dos profetas que trazem revelação, precisamos dos apóstolos que trazem visão, né, para poder penetrar na sociedade nesse tempo. Porque cada um desses ministérios tem uma visão. A visão pastoral é diferente da visão apostólica. Se complementa, mas são diferentes. Baseado nisso, deixa eu perguntar, existe alguém que acumula as funções em si? Pô, existe, está sentado aí no nosso... Olha aqui a minha esquerda está o profeta Ricardo. Você poderia responder isso para a gente, profeta? Como entende essa questão? Assim, existe alguma pessoa que ela detenha talvez os 5 ministérios, ou ela tenha 2 dos ministérios, ou não? Cada um é chamado especificamente para um ministério e ele aplica. Sim, importante. O que mesmo fala em Efésios 4, aqui no versículo 11, como foi citado pelo pastor Felipe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Né? Isso é interessante, porque há uma liberdade do Espírito de Deus, né, diante da necessidade da igreja. Há uma necessidade. Então, muitas das vezes, vai ter ali um pastor que ele vai fluir na veia profética, mas a essência dele é a essência pastoral. Só que existe uma necessidade do Espírito liberar ou desatar a igreja para um nível maior. Então, muitas das vezes vai ter pessoas que vai manifestar mais de uma essência, entendeu? Ou aquele dom. No entanto, ele vai ter um ofício que vai ser carro-chefe, onde ele vai ser forte, onde ele vai ser operante, e nesse ofício vai ser a marca dele, a característica. Então, vai ter sim pessoas que vão se mover debaixo de um ofício apostólico, pastoral, né? Só que ele precisa identificar. É importante, por exemplo, para a nossa geração, é importante a gente estar na posição certa. Somente na posição certa a gente vai conseguir fluir e fazer a igreja fluir. Nós não podemos estar operando fora de um ofício autorizado por Deus ou numa posição. Então,
pastores, principalmente essa geração, né, que está sendo levantada, de apóstolos, pastores, mestres, nós precisamos entender e ter essa sensibilidade, o que Deus quer de nós. E em cima dessa sensibilidade, operar, porque a igreja ela vai crescer, a igreja ela precisa de apóstolos posicionados, de profetas posicionados, evangelistas, mestres e pastores, né? Uma das coisas que nós não podemos, nesse tempo, errar para não perder tempo, é identificar aquilo que Deus quer de mim e através de mim. Porque, olha só, existe uma diferença entre a geração passada e a nossa geração. A geração passada, ela teve, talvez, dificuldades, muitas vezes, do relacionamento. Um ponto, né? Se a gente olhar e observar os próximos versículos, o aperfeiçoamento, né, e ao operacionalizar, fazer com que essa perfeição ela se torne operacional no meio da igreja, ela é importante. E muitas vezes o pastor ele não conseguia delegar, porque a igreja ficava só sobre os ombros dele. E às vezes ele não conseguia reconhecer que existia uma unção evangelística em determinadas pessoas. Com medo, com insegurança. Exatamente, né? Insegurança. Então, a geração passada carregou sobre os ombros, né, muito peso. E a gente sabe a responsabilidade não somente de carregar a igreja, mas de formar a igreja, de aperfeiçoar e fazer com que aquilo que ela aprendeu se torne operacional, como aqui diz, entendeu? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Significa que tudo aquilo que foi formado, ensinado, precisa ser colocado em prática. Né? E aí o que acontece? A gente chega no nível ali da unidade de fé. E é tremendo esse propósito, porque essa é a nossa responsabilidade da nossa geração. Isso. É quebrar os bloqueios, as muralhas, tudo aquilo que talvez a geração passada não soube como fazer. Mas através de todo o trabalho que eles desenvolveram, o próprio Espírito de Deus vai nos dar a estratégia de como nós podermos estabelecer a unidade. E aí, pela unidade, há uma manifestação tremenda. Aquilo que a terra precisa, aquilo que o Brasil precisa, aquilo que o Rio precisa, o Amazonas precisa, a Venezuela precisa, irá ser manifesto através de uma unidade. Dentro de um propósito. Pegando esse gancho também do que o profeta Ricardo está falando, apóstolo, ele está falando da nossa geração, a geração passada, né, carregou esse peso muito grande, executar todas as coisas, não desenvolver, talvez, com a visão bíblica e não de forma intencional, mas às vezes por ignorância, por não conhecer, né? E falando dessa transição geracional, né? O Senhor gosta muito de falar sobre a questão da paternidade, né? Então, assim, qual seria hoje a falta da paternidade que ela tem causado hoje no meio da igreja, no seio da igreja, né? E qual a importância disso para que a transição geracional ela possa ocorrer de forma saudável e bíblica também? Eu acho que a falta de paternidade gera filhos, mas gera filhos órfãos. Órfãos de pais vivos. Órfãos de pai. Então gera novas almas, gera novo nascimento, mas não edifica, não evoluciona. Então temos que evolucionar. Os filhos são uma grande responsabilidade. Eu acho que fazer um filho é muito glorioso, mas criar o filho e levar à maturidade... Fazer um filho é maravilhoso. Então, também é isso, não? Em termos espirituais também. Gerar filho, uno se alegra, vê multidão na igreja, quer ver uma igreja lotada, um local lotado de pessoas, mas é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque temos temos olhado esse cenário. Muitas almas que vieram às igrejas não perseveraram. A porta de fora foi mais... Como é? A porta de saída é mais grande que a porta de entrada. Precisamente por isso. Geraram filho, o ministério evangelístico, trouxe multidões e o trabalho pastoral e fez o que sabe fazer, mas não enxergaram mais além. Por quê? Porque precisamente o ministério não é tudo de um. Há ministérios pais
que são ministérios que te levam à maturidade. Sempre há ministérios pai e ministérios mães. Porque um pai só não funciona, tem que ter mãe também. Porque um não pode ser pai se não tem uma mãe. Sim. Então, há ministérios que trabalham com novas almas. O ministério evangelístico, o ministério pastoral, estão gerando sempre novos filhos, não? Mas na igreja tem pais, tem outros ministérios que estão levando a esses filhos que estão nascendo a um nível de maturidade em Deus. Então, crescimento da igreja não é solamente multiplicar pessoas, sino levar à maturidade. São crescimentos dimensionais, como o apóstolo Paulo encontrou a Timóteo. Havia certo discípulo chamado Timóteo. Não era um filho natural de Paulo. Ele não ganhou a ele para o Senhor. Ele já estava na igreja. Tinha mãe, mas não tinha pai. Verdade. Então ele olhou por aquele ministério profético. O pai era ímpio, né? O pai era grego. Pai grego. E esse era um problema para ele, porque a igreja estava julgando ele. Isso, ele não era circuncidado. Não era circuncidado. Então, ele tinha uma unção neste nível, mas o chamado dele era muito mais além. Então, precisa de um pai para te olhar. Porque o pastor sempre vai te olhar como uma ovelha. Sim. O pastor sempre vai ficar, você tem que estar aqui, tem que estar aqui. E é glorioso, maravilhoso, mas há outra mais, sabe? Então, um pai, um apóstolo, olha mais além do que você vai fazer na obra local daquele. Sempre eu falo que o verso que te viu nascer não tem que ser o teu túmulo. Ok. O berço que te viu nascer. Certo. Compreende? Sim. Não tem que ser o teu túmulo. Você nasceu ali, mas você não vai morrer ali. Esse é o teu começo. Há um final maravilhoso. Então, ali há a ação da paternidade. De tomar um filho como Timóteo e lançá-lo para seu ministério. O senhor está falando algo que é muito lindo. Eu preguei muitas vezes sobre o chamado de Timóteo. É uma palavra que eu nunca ouvi ninguém pregar, mas quando eu vi lá, se eu não me engano, está em Atos 16, alguma coisa assim. Mas algo muito interessante é que fala que ele é apresentado como certo discípulo, ou seja, o texto apresenta ele, de certa forma, com nenhuma relevância. É uma certa pessoa, mais. É alguém e tal. Mais. Mas pelo fato dele ter se submetido à paternidade, né, à liderança, ao pastoreio, tudo que aquilo Paulo representou para ele, aquilo levou Timóteo a se tornar um dos mais proeminentes discípulos e plantadores da Igreja de Cristo naquela ocasião. E um dos pontos mais importantes que Deus me revelou nessa palavra foi uma palavra rema que Deus colocou no meu coração mesmo, foi que Timóteo, uma das coisas que ele fez, ele foi circuncidado por Paulo. E quando diz isso, o que Deus falou para mim é que para que Timóteo se tornasse o homem que Deus queria que ele fosse, ele precisou colocar a intimidade dele na mão de Paulo. Que a circuncisão tem a ver com a intimidade, né? Tem a ver com a parte mais íntima do homem, a parte que você mais esconde, que mais tem vergonha de expor. Mas para ele se tornar, ele teve que abrir toda a intimidade para esse pai. Né? E então, o pai não te julga por tua condição presente, porque ele tem uma visão sobre ti. É a visão do nosso Pai Celestial. O nosso chamado é mais forte que nossas fraquezas. Que lindo. Então, aí tinha um pai como Paulo, com ele e com outros mais, que tinham um olhar, uma mirada mais além da condição que ele tinha hoje. E essa deve ser parte de nós. Às vezes nós, como pastores, conhecemos muitas essas pessoas. Conhecemos suas fraquezas. Eu participo de muitas igrejas e, às vezes, o pastor fala, mira, esse moço que está lá, antes era isto. E eu fico, por que me tem que contar isto? Eu não preciso saber o que ele foi antes. Mas o pastor te olha e solamente de uma olhada, ele sabe de que pé você está cocheando, não? Sim. Precisa de uma visão profética para não olhar o que ele foi no passado, porque esse é um estigma na vida das pessoas. Tem que esquecer disso mesmo. Para isso se precisa de uma unção profética, para olhar o que Deus tem com você. E de uma unção apostólica para se animar a te enviar, apesar de muitas coisas. Tem que correr o risco. Sim. Deus corre risco com nós. Sim, e verdade. continua correndo
correndo. risco com nós, apesar de nosso passado, porque nosso passado ele esquece totalmente. Ele acredita em nós mais do que nós acreditamos nele. E ele te vê como pai antes de que você seja pai. A Abraão, ele preparou sua paternidade antes que ele tinha filho. De fato, não podia ter, porque sua esposa era estéril, não? Mas cada vez que o Senhor falava da paternidade dele. E então ele vai preparando nossa paternidade praticamente desde nosso nascimento, não? E então ele olhava para Abraão e o Senhor falava: eu conheço Abraão, que ele vai ser um bom pai. Ele vai levantar uma geração diferente. Ele vai mandar a sua casa. Ele vai governar a sua casa. Então, a conta de lo que Abraão seria, Deus falava com ele. Veio um ministério profético. E Deus falou: eu não posso fazer nada na terra se antes eu anuncio a Abraão o que eu vou fazer. Porque ele levantará uma geração diferente. Uau. Então, ele está preparando nossas vidas para o que nós seremos. Então, Deus age na fé, porque ele é o pai da fé. E quando ele chama Abraão, né, ele não chama Abraão para, a partir de Abraão, pessoas serem abençoadas, né? Ele chama Abraão para que, a partir de Abraão, famílias sejam abençoadas. E a família é uma instituição completa com pai, com mãe e filhos, né? Então, isso é muito bonito. Profeta, te perguntar de que forma a gente consegue identificar hoje os ministérios, ou seja, aqui a gente está falando para muitos líderes, então, se os líderes vão olhar ali os seus jovens, como é que eles conseguirão identificar o chamado, esse destino profético, né, na vida de cada um deles? É só através da oração? É só uma veia espiritual, uma veia rema? Ou também talvez através de aptidões naturais, você vê o desenvolvimento daquela pessoa com facilidade de atuar numa área ou outra, e isso é um bom indicador a respeito daquilo propósito que ela tem que viver e exercer como ministério? Partindo desse ponto de que a igreja hoje ela precisa ser uma igreja de pais e filhos. Quando Deus, a essência dele é de um Deus paternal. Então nós, enquanto apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, nós precisamos ter essa essência de Deus, essa essência paternal. E se você tendo essa essência, essa sensibilidade, você vai conhecer aquilo que Deus tem para o teu filho. Um pai, ele sabe qual é a essência do filho, ele conhece, ele sabe para que aquele filho nasceu. Por isso que a gente costuma dizer assim, sem pai não há destino. É necessário ter destino. E você só tem destino se tiver um pai. Então, nesse tempo onde Deus está resgatando a igreja debaixo dessa essência paternal, onde apóstolos, profetas e todos os ministérios ali juntos caminham nessa sensibilidade, nessa essência paternal, não se torna difícil reconhecer a essência de cada filho. Quando você entende que uma pessoa, não somente pelas aptidões naturais, né, pelas habilidades, mas existe algo muito mais além do que isso. Você sabe que aquele filho carrega uma característica, carrega algo muito mais poderoso, você sabe que o Espírito de Deus está ali movendo, impulsionando aquele filho para algo grande, para um ofício ministerial. E é necessário você, como pai, reconhecer. Você não pode ter medo que o pai biológico, ele sempre tem medo de desatar o filho, de liberar o filho, de dizer assim, olha, pai, eu quero ir para os Estados Unidos, meu coração impulsiona a Europa, isso, e o pai sempre tem aquelas restrições, aquele medo. Nós não podemos ser essa geração que outrora, a geração que passou, tinha todos esses cuidados excessivos. Nós precisamos ganhar tempo, precisamos estar sensível com a essência paternal, desatando os filhos para aquilo que Deus tem realmente, porque somente eles posicionados nós iremos ver o avanço da igreja, o avanço do reino de Deus nessa terra, porque eles sabem, quando estiverem exercendo aquele ofício, sendo um pastor, sendo evangelista, sendo um profeta, sendo um apóstolo, um mestre, eles sabem que as dificuldades virão, mas eles sabem a identidade dele, eles sabem a essência dele, sabem a característica dele, e isso é importante. Legal. Eu queria só... Antes da gente encerrar, Diel, eu queria ouvir ainda do apóstolo Oscar Samudio sobre como que o irmão enxerga hoje, o tempo que a gente está vivendo,
Eu sei que o nosso tempo está esgotando, mas talvez compartilhar um pouco sobre como que o irmão está vendo esse período de hoje, de transição ou não, ou o tempo da urgência que o senhor tem tido para os dias de hoje, né? A gente sente que há uma urgência do Senhor para esse tempo. Eu acho que a transição mexe com todos. Todos estamos transicionando. Ninguém pode falar, eu já passei a transição. Porque, como falamos aqui, o tempo nos está obrigando cada dia a dar um passo para adiante, não? E quem trabalha com o Espírito de Deus, ele sempre está revelando coisas maiores. E temos um compromisso de estar e de entrar nessa renovação com o Espírito de nossa mente, aquele que está nos inspirando a pensar de uma maneira. Então, todos precisamos essa transição. A transição é importantíssima porque vai te levar de um nível para outro nível. E a transição deve ser ministrada. Há ministérios específicos que ajudam, que nos ajudam na transição. A transição, finalmente, não é um período onde você vai ficar. Você tem que... A moeda corrente na transição são as mudanças. Eu estava pregando numa igreja em Buenos Aires, uma igreja tradicional. Depois de meio ano, 6 meses, eu voltei a essa igreja. E o pastor estava muito alegre, a pastora também, porque eles transicionaram. Mas eu não vi nada, não notei nenhuma transição assim, fisicamente, não? Pirelli, você não está olhando para a nossa transição, e eu não sabia de que estava falando. Até que depois me di conta que eles mudaram os bancos, tiraram os bancos de anos, eram mais santos os bancos que os santos que se sentavam nele. Eles tiraram os bancos e puseram cadeiras de plástico. E para eles foi uma grande mudança. Sim. Por quê? Porque agora tinha liberdade o espírito e as pessoas passavam adiante, eles oravam. Antes não podiam fazer isso porque os bancos, imagina, para eles essa era uma mudança. Uau. Coisa que talvez para mim, mas para ele era uma grande mudança, porque depois de tantos anos puderam sacar aqui. Então eu perguntei, e o que fizeram com os bancos? Puseram fogo. Hicieron ali um assado, uma parrilha. Mas, então, eu acho que a transição deve ser ministrada. É importante você estar dizendo que, assim, a gente vê também, é importante a gente respeitar a transição dos outros, né? Totalmente. Porque você está falando algo muito interessante. O senhor viu, para o senhor não representava uma grande mudança, mas para eles era uma quebra de paradigmas muito grande. Então, significativo. Então, a moeda corrente na transição é a mudança. Temos que mudar. Então, nós podemos evaluar. As mudanças são evaluadas? Avaliadas. Temos que avaliar de como éramos a como estamos hoje agindo. Então, isso nos vai dar a nós uma avaliação de que essas coisas que estamos hoje acreditando estão nos levando a coisas maiores. Então, ministérios apostólicos, por exemplo, mexem muito com isto. Há níveis apostólicos e estratégias apostólicas. Eu trabalho há 20 anos com ministérios apostólicos. Eu me tirou do ministério pastoral, aunque meu coração ainda tem um coração pastoral, mas não estou dirigindo uma igreja. E a estratégia neste tempo foi levantar redes apostólicas. As redes apostólicas são uma estratégia para trabalhar com igrejas filhas, e igrejas que não são filhas, mas estão em orfandade, que não tem que ver com nossa instituição, sino que tem que ver com que as pessoas se acercam porque precisam de uma nova revelação, mas não querem someter-se a uma instituição. Então, as redes apostólicas foram e são uma estratégia muito boa para o trabalho apostólico, mas além de nossas igrejas originais, de nossas instituições.
mas as redes mexem também com um sistema ou com uma estratégia vertical, onde temos um líder forte ou uma equipe de liderazgo forte, que é o Ministério Apostólico, e temos igrejas filhas que trabalham embaixo da cobertura deles, são pais espirituais, e é maravilhoso. Mas também temos outro tipo de estratégia que estamos trabalhando há uns 4, 5 anos, que tem que ver com um estilo, com uma estratégia não vertical, sino horizontal. Então, trabalhamos com cabeças apostólicas, apóstolos que têm redes fortes, têm multidão de pessoas embaixo deles, de suas coberturas, mas entre eles não tinha muito bom relacionamento. Então Deus não tinha unidade. Sim, aquela unidade. Unidade da igreja. E tinha o mesmo espírito, mas conforme a estratégia que estavam trabalhando, não podiam. Trabalhavam talvez em um congresso juntos e depois se isolavam outra vez. Mas a plataforma apostólica é totalmente horizontal. Uma plataforma é uma mesa de sabedoria onde estão os apóstolos da cidade, os apóstolos do estado, os apóstolos da nação, que eles já têm suas redes, cada um deles. Mas agora não estamos precisando levantar uma rede mais, sino trabalhar com essas cabeças de redes. E aí, essa é uma estratégia que tem que ver também com um tempo de mudança, com um tempo de transição, porque esses apóstolos têm que transicionar também. Então, estamos indo mais além. Essa é a nossa experiência na Argentina. Há 5 anos estamos trabalhando com plataformas apostólicas, que é um apostolado horizontal, e as redes continuam trabalhando no seu trabalho vertical, onde reconhecem uma paternidade, uma cobertura, e assim também se estão formando os conselhos apostólicos nacionais, internacionais, e nesse trabalho estamos. Então, são mudanças, são cambios de mentalidade, porque se você é um ministro que está muito acostumado a esse tipo de liderança vertical, tem que trabalhar agora e ouvir a irmão, ouvir ao outro e demais. Então, se levantar ali essa questão é bem interessante, porque eu não sei se o irmão concorda, mas assim, nos 5 ministérios eu não consigo perceber que um tenha maior importância que outro, né? Então, na verdade, eles se completam para a edificação do corpo de Cristo, cada um na sua área. Sim. Lógico que um ou outro vai ter um protagonismo maior, né? Outros vão ser mais bastidores, menos, por exemplo, aqui tem uma equipe trabalhando para a gente estar fazendo podcast. Eles são tão importantes que se eles não estivessem aqui, a gente não conseguiria estar. Só que as pessoas, elas querem ser a cara, elas querem estar sentadas nessa mesa e elas acham que isso é mais importante, quando, na verdade, nos ministérios não é. Então, quando a pessoa, quando o líder, quando o pastor, quando o apóstolo, ele se acha mais importante, a liderança dele vai ser sempre, né, vertical. Né? Ele vai, eu daqui, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Por isso eu tenho tocado exatamente nisso. Aquilo que lá atrás, né, de repente foi eu não posso dizer um erro exatamente, mas que foi deixado de ser percebido. E isso que você colocou está sendo percebido. Então, na nossa geração, nós precisamos compreender. E a unidade, eu vou focar nisso, né? Ela é fundamental. Você vê assim, para que tenhamos unidade até chegarmos a um nível, ou a maturidade. Então, ninguém amadurece sem unidade. Eu preciso respeitar, entender cada opinião. Nós precisamos sentar. Então, lá atrás não se sentava, não se conversava, ver os pontos, a ótica diferente, né? A visão diferente. E na nossa geração nós precisamos sentar e conversar e ver qual é a tua visão, né? E dentro dos 5 ministérios só podem avançar se os 5 entenderem e respeitarem um ao outro. Então é uma completude. Se faltar um, não vai estar entendendo unidade, não vai estar avançando para a maturidade. Maravilha. Bom, não é isso. Nosso tempo já foi embora, mas conversa muito boa. Minha cabeça está aqui querendo fazer um monte de perguntas. Mas a gente fica pensando, né? Eu falei, cara, olha só. Ele hora ali, a gente já passou bastante do tempo. Mas obrigado, apóstolo, obrigado, profeta.
Alegria demais recebê-los aqui e as portas estão abertas, né? Espero que a gente possa estar... Muito obrigado a você por me suportar com um idioma tão curto. Não, o seu português é muito bom, né? Melhor do que muitos brasileiros que eu conheço aí, né? Tá bom, desculpa, gente. Desculpa o meu português. Mas que Deus abençoe muito vocês e é isso, dá as considerações finais aí, Filipão. Mais uma vez, obrigado, pastor, o profeta, Ricardo, o apóstolo, obrigado por terem vindo, aceitado o nosso convite. Uma honra poder recebê-los aqui. E você que está assistindo, participando com a gente aqui, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de seguir @UnidadeRJ lá no Instagram, a Rede para o Bem, a Rede Ágatos, você pode acessar lá o portal da Rede Ágatos, é lá que a gente está com o nosso podcast, e também acessar, tem a rede pessoal aí, o profeta quer deixar o arroba do Instagram? Sim, o @map Semeando o Reino, e a rede também apostólica que nós estamos agora trabalhando, né? MAP, onde os ministérios apostólicos e proféticos estarão caminhando juntos para um alinhamento e vermos coisas grandiosas acontecer. Apóstolo, também tem alguma rede social que quer deixar? Temos, www.plataformaapostolica.com. Plataforma apostólica. .org. E aí está nossa página. Está também em português. Olha, estão modernos, né? Para quem falou do século passado, tá moderninho também. Então, pessoal, muito obrigado. Você que nos segue aí, obrigado também pela participação, por tudo, Adiel. Show de bola, é isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Até uma próxima mesa da Unidade. Valeu, galera.